nesse jardim do Éden, mas depois Enki o tira ele, manda para fora, manda ele embora. Mas é também uma história, sabe? Tá em volta de uma história tudo igual, tá? Mudando seu nome. Seu nome. Aí, desculpa, vou ter que entrar agora, aí cai naquela pergunta que eu ia fazer o Marçal. Porque Marçal, sem querer combater ele no dogma dele, a crença que tem. Só confessa que o Marçal ainda está aí ainda. Marçal, está aí, Marçal? Tô aqui sim. Mas só para a gente trocar uma ideia, o Marçal falou umas lives atrás que toda a Torá teria sido dado no Monte Sinai, através de Hashem para Moisés. Uma coisa que eu discordo. Para mim, Hashem deu para Moshe as leis, que é as tábuas, que é o que está dentro da Arca da Aliança. O cajado de Arão, as tábuas estão lá dentro da arca. Por que eu discordo dele? Eu gostaria de ver a opinião dele. Porque se fosse diferente, então Hashem, Deus, teria, de uma forma, não sei como, já escrito a Torá de uma forma de previsão premonitória. Porque a Torá sempre vem escrito assim, Vayomer Donai Moshe, e falou Deus a Moisés. Então, está sempre na terceira pessoa. Então, Deus teria escrito a Torá toda na terceira pessoa, já prevendo o que aconteceria. Então, acabou o livre-arbítrio. Aí está escrito, de fato, que o livre-arbítrio não existe. Então, Deus teria escrito toda a Torá na terceira pessoa, já falando aquilo que ele falou, que Moisés respondeu. Ele já fez o papel do principal e do secundário. Ele é o principal, que falou, e Moisés é o secundário, que ele respondeu. Tá, o que ele fez. Porque Hashem teria sido a fala e Moisés a execução. Então Deus daria a ordem e Moisés executava. É assim que a Torá acontece. Você vai falar para o faraó que vai ter a praga, tal. Ele ia lá e falava. Agora você vai tirar o povo do Egito. Ele ia lá e tirava. Agora você vai falar tal. Ele ia fazer. Tá? Por isso que está escrito Vaiomer Adonai Moshe. E falou Adonai para Moisés. E Moisés fazia. Então eu gostaria de saber como que o Marçal entende isso, como ele pode ter escrito na terceira pessoa, o próprio Deus, toda a Torá, dando para Moisés, foi tudo pronto. Está tudo escrito já aqui, está tudo prontinho, só segue agora. Não tira nada do lugar, porque até o que você vai falar, o que você vai fazer, já está de acordo. Até quando você vai morrer, que você vai lá na frente, vai ter um problema com você, com a rocha, lá com a desobediência, lá quando vai entrar na terra dos cananeus, que você não vai querer mandar os espias, você também vai achar que quem está lá na terra a gente não pode derrotar. Está tudo escrito assim. Mantenha a sua figuração e segue o script. Seria assim, então, Marcelo? Opa, estou aqui. Bom, primeiro ponto, né? Embora eu respeite a tua opinião, eu discordo dela, né? E isso é normal também no meio judaico, embora caso as pessoas não saibam. E também eu não creio no livre-arbítrio. Não creio que temos livre-arbítrio. O próprio Jesus não teve livre-arbítrio, ele não teve um momento de escolha. Tanto que ele disse, Pai, se for da tua vontade, arranca de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Eu mostrei o texto ali da Torá, em Êxodo, vou até ler de novo aqui, e é o 24:12. 24:12 diz assim, peraí, deixa eu ver aqui. E o Eterno disse a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica ali. Dar-te as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos. Escrevi para os ensinar. Correto. O que você entende dessa tábua da lei? Bom, temos diferença de duas coisas. As tábuas das leis
São os 10 mandamentos. A Torá em si não é a história do povo, da sua história no deserto. A Torá temos duas divisões. Os 613 mandamentos, que Moshe já conhecia, está dada por Deus. Essa talvez seja a confusão. Ele deu os 613 mandamentos, que são os 10 mandamentos mais os seguintes, totalizando 613, né? Uhum. Mas ele não escreveu a história do povo no deserto. Tipo assim, eu vou escrever já aqui que o povo vai falar contra mim, o povo vai implorar carne, o povo vai implorar maná, o povo vai implorar que está faltando isso, faltando aquilo. Ele somente deu para Moshe todo o decálogo e o resto dos mandamentos, que seria a constituição do povo de Israel. Mas não contou a história do povo. A história do povo é contada depois, lá na Babilônia, quando eles estão em cativeiro, eles sentam para escrever a sua história, relembrando a sua época no deserto. Uhum. Tem que fazer separação. O engraçado é que está escrito na terceira pessoa, né? Se tivesse sido Moisés, ele não teria escrito na terceira pessoa. Por que ele escreveu na terceira pessoa? Porque a terceira pessoa, alguém está contando, só relembrando a história. Concorda? Uhum. Agora, se você falar para ele deu 613 mandamentos, beleza, fechamos. Mas agora, Deus falar para Moisés toda a história, não tem como. Nós temos que dividir, então, a Torá em duas partes. A Torá lei, e vão chamar uma segunda Torá, entre aspas, a história do povo. Todo o seu percurso, desde do Gênesis até entrar no Egito, da saída do Egito, até chegar na terra de Israel. Essa história foi contada muito depois, lá na Babilônia, quando estão no cativeiro, eles sentam, reescrevem a história deles, que até então era oral. Fala, vamos perder a história, se de morrer, que acabou a história nossa. Então, vamos sentar, vamos escrever ela. Então, eles vão relembrando e contando, por isso que está em terceira pessoa. Assim penso eu. Certo. Deixa eu ver se eu acho a palavra Torá aqui no texto maçorético. Ok, enquanto você vai 24, procurando aí... 12, peraí. Tá, enquanto você vai procurando aí, deixa eu dar boas-vindas aqui ao grande Pedro. Boa noite. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, Leonardo, Morelli e Marcelo. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Obrigado aí pelo espaço. Beleza. Só esperar eles acabarem aqui o Marcelo está procurando o texto. Está procurando, deixa o Pedro falar. Pode passar? Então, seu Pedro, quer falar sobre o tema? Achei aqui. Tranquilo. Achei aqui. Então, Marcelo. Vou ler rapidinho aqui. Vaiomer Adonai el Moshe ale helai hahara vehaye shan veetana leha et lohot haaven vehatorah vehamitzvah asher katavet lehorotan. Temos a palavra Torá no texto maçorético. Sim. Mas o que é Torá? O que diz Torá? Torá. Qual que é a raiz da palavra Torá? Torá, numa tradução livre, instrução. Então ele deu instrução para Moshe, instruiu ele sobre as leis, sobre como ele devia dirigir o povo. A instrução é os 613 mandamentos. Sobre roubo, sobre assassinato, sobre a questão de partilha de terras, sobre tudo. Ele deu para o Moshe, instruiu o Moshe a constituição do povo, como ele devia fazer. Mas a história do povo no deserto, não. Para você, quem contou a história do povo do deserto? Moisés? Não, quem conta a história do povo é o próprio povo depois cativo na Babilônia. Entendi. Porque o que os sacerdotes faziam uma vez por ano no templo? Liam o quê? As leis. Eles não liam a história do povo. Eles falavam as leis. O que era dever e o que era permitido para o povo.
ele sempre relembrava o povo, isso é um dever seu, com um para com o outro, com o templo, está aqui as leis, as permissões e as proibições. Cumpram isso que vocês vão ser abençoados. Se vocês cumprirem, vocês vão ser amaldiçoados. Que foi acontecendo no Monte Tabor e no Monte Gerizim. Uhum. As maldições e as bênçãos. Um lado do monte foi ditado as maldições, do outro as bênçãos. Então, depois que houve o templo, ou até no Mexicã ainda, o sacerdote uma vez por ano, que seria que era no Sucote, que fala na época do perdão, Yom Kippur. Yom Kippur. No Yom Kippur eles saíam e falavam as bênçãos e as maldições, que serão as instruções que Deus passou a Moisés. Uhum. Se você entendi o teu ponto de vista. Entendeu? Entendi. Porque a história só vai depois, a história do povo, ele já sabia a história dele. Só depois lá quando eles são presos no cativeiro na Babilônia, que eles sentem a necessidade de contar a história dele e escrever a história. Uhum. Eles vão contar o que eles passaram no Egito, como foi a saída deles, eles contam das pragas, que as pragas não é lei, a praga faz parte da história. Exatamente. Eles contam a história de Isaac, de Jacó. Até porque Torá não é erroneamente traduzida por lei, mas Torá não é lei, é como eu disse, uma tradução livre, Torá é instrução. Uhum. Traduzir Torá por lei está errado. Mas só que as pessoas pensam Torá, quando você falou naquela vez, uhum. as pessoas pensam Torá, e tudo é escrito ali, de Gênesis até Deuteronômio, até quando Moisés morre. Isso não é Torá. Isso tem duas partes, as instruções e a saga do povo. Exatamente. São duas coisas diferentes. Nós temos que aprender a separar a saga da instrução. Concordo contigo. Concordo Era contigo. isso. Ok. Seu Pedro deve estar mais perdido que eu aqui. Nem tanto, viu? Então eu estou mais perdido que o senhor, seu Pedro. Mas a palavra é sua, seu Pedro. Boa noite. O tema é Satanás, Lúcifer e Panteão Cananeu. Quais dessas entidades é verdadeiramente do mal?